Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, à aula sobre o módulo de planejamento e organização. E vamos dar continuidade ao assunto que nós terminamos no vídeo passado, que foi sobre tendências do mercado de trabalho. E algumas também das tendências é a questão da privacidade de dados e segurança online, que é uma das prioridades para as grandes empresas, onde elas provavelmente irão investir bastante nessa questão. Isso porque antes algumas tiveram grandes problemas relacionados a vazamento de dados. Isso de clientes, dados internos da própria empresa. Então, aquele profissional também que ele se especializar nessa área, ele vai ter grande chance de se destacar no mercado de trabalho. E também as soft skills estão cada vez mais importantes no mercado de trabalho. E o que são as soft skills? Elas são habilidades emocionais, onde os empregados eles têm que saber que jeito administrar as suas emoções, eles têm que estar preparados para as pressões do dia a dia. Então você não pode se deixar abalar por algumas coisas que venham a acontecer dentro da empresa. Também saber diferenciar a sua vida pessoal da vida profissional, não fazer essa mistura. Então, as empresas elas buscam profissionais preparados também em relação a isso, que não se deixam levar tanto em relação a essas emoções, que qualquer coisa já é o fim do mundo. Não, você tem que ser uma pessoa centrada. E também tem a questão do trabalho remoto, que vem ganhando espaço no mercado de trabalho, e ainda mais depois da pandemia, que é o home office, onde a maior parte das empresas elas tiveram que se adaptar em relação a esse tipo de serviço. E provavelmente depois dessa fase, depois da pandemia, é um tipo de trabalho que em algumas empresas irá permanecer. Então também tem que estar preparado para isso. E mudando de assunto, nós vamos falar agora sobre o trabalho público e o trabalho privado, sobre as diferenças dele. A carreira pública e a privada, elas são modalidades empregatícias diferenciadas entre si. Sendo assim, muitas pessoas se perguntam sobre as diferenças entre elas, pois existem algumas peculiaridades em cada uma delas. Isso, é claro, tem pessoas que elas buscam um trabalho público, uma carreira no trabalho público, o que é mais difícil de você conseguir. Você tem que ter mais foco em relação ao trabalho privado, que ele é mais fácil de você conseguir, porque você entrega seu currículo, você faz todo o processo seletivo. Em relação ao trabalho público, você tem que ter mais foco, porque é mais fácil quando você escolhe
uma carreira a seguir, você vai e estuda para ela até você conseguir passar no concurso. Então, requer mais dedicação, mas nós vamos conhecer melhor sobre cada um deles. Começando então com o trabalho público, onde no final do século XVIII, o funcionário público deixa de ser um servidor pessoal da coroa para tornar-se um funcionário do Estado, uma entidade impessoal regida pelas leis. A partir disso, qualquer cidadão pode ter acesso aos cargos públicos e são avaliados segundo sua capacidade e sem outra distinção senão suas qualidades e seus talentos. De acordo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Então, antes, o funcionário público, né, que era em relação ao funcionário, ao servidor da coroa, né, que aí era mais um cargo de confiança, não era qualquer pessoa que podia ser um trabalhador público, né? Hoje, qualquer pessoa, ela pode ser um funcionário público. Para isso, você tem que passar por um processo seletivo, onde você tem que ver os requisitos desse cargo que você tem interesse, você tem que atender todos esses requisitos. Se precisa nível superior ou não, se precisa uma área específica, uma especialização específica ou não, se vai ter, como por exemplo, a prova objetiva, se vai ter outras avaliações depois, se tem que ter mais algum tipo de preparação, então você tem que ver o que é necessário para você conseguir alcançar esse serviço público. Então, ele é avaliado de maneira objetiva. E com o objetivo de recrutar os indivíduos por mérito, cria-se o sistema de concurso que não faz distinção de cor, sexo nem idade e visa garantir somente a qualificação técnica do candidato. Isso aqui, em relação a isso, na verdade, para alguns cargos, eles colocam, estipulam uma idade máxima e uma idade mínima também para você fazer a inscrição. Igual ainda mais para cargos militares, cargos policiais, eles sempre colocam uma idade máxima que você pode fazer a inscrição. Isso também em relação ao físico da pessoa, em questão de saúde. Então, provavelmente por conta disso que eles estipulam uma idade. E temos aí o trabalho privado, onde busca indivíduos com experiência no mercado e com habilidades inerentes à função que será realizada. O ingresso ocorre a partir de recrutamentos com dinâmicas e entrevistas. Para você conseguir o trabalho privado, ele é mais fácil do que o trabalho público, onde você vai passar por um processo seletivo que aí vai depender da empresa. Em algumas você vai fazer algum tipo de avaliação, alguma coisa, mas
vai ser mais fácil do que o trabalho público. Também a parte de concorrência pela vaga, ela vai ser menor porque você tem uma quantidade maior de vagas disponíveis no trabalho privado. Isso em relação às vagas do trabalho público. Então, quando você vê um concurso aberto, a quantidade de inscrições para aquela vaga, ela é muito grande do que quando você vê uma vaga disponível para um cargo privado. Às vezes você não tem tantas inscrições, vamos dizer dessa forma, para aquele cargo em relação a um trabalho público. E nós vamos ver mais sobre essa questão do trabalho privado e do trabalho público no próximo vídeo. Ok, gente? Então, até mais, pessoal, e tchau, tchau!